sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora deste universo infinito, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por mais este dia nesta vida. Aonde você estiver, como você estiver, principalmente se você estiver assistindo nós pela primeira vez, seja bem-vindo. Cadastra-se na nossa página de YouTube. Dá um like depois que terminar de assistir o nosso vídeo. Nos ajuda a divulgar essa doutrina de libertação. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é a terceira revelação. É o segundo Consolador prometido por Jesus. Esse livro ele é dividido em 4 partes. Tem 1019 perguntas e respostas do professor Allan Kardec. Nós estamos estudando a última parte deste livro. Estamos no capítulo 2, fazendo a segunda parte. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico entre as religiões, principalmente o chamado cristão, que é reencarnação ou ressurreição. Qual é a verdade de Deus? Vamos examinar. Se nós entrarmos na internet e visitar há mais de 7.000 anos que o Homo sapiens criou a religião, porque religião quer dizer religar o homem a Deus. Todas as religiões do mundo, as mais antigas, toda prega, crê, ensina a reencarnação. Tem certeza, tem convicção. Só que tem um outro nome. É transmigração da alma. A palavra reencarnação, ela surgiu em 1857, quando fora editado pela primeira vez o Livro dos Espíritos, a terceira revelação, o segundo Consolador prometido por Jesus. A Igreja, através do Papa, o dirigente, o presidente da Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 552, a mando da rainha Teodora, que ela ordenou que a Igreja retirasse os ensinamentos da reencarnação da Bíblia. Será porque a Igreja tirou, a reencarnação deixou de existir? É claro que não. Você acreditando ou não acreditando, ela vai existir. A reencarnação é uma lei universal, é a lei de Deus. O homem, a religião, não tem nenhum poder, nenhuma autoridade para revogar a lei. Percebe que essa mesma igreja pregou vários séculos que a Terra era quadrada. A Terra continuou redonda até o dia de hoje, ela não ficou quadrada. Vamos
Hoje nós temos a internet. Hoje não tem como as religiões varrer por debaixo do tapete os seus dogmas, as suas mentiras. Se você entrar na internet, existem centenas de relatos, de depoimentos de crianças, de pessoas que têm reflexo de outra existência, têm memória de outras existências. A igreja procura explicar o inexplicável, mas a ciência sempre corre atrás da verdade. E a ciência, através dos psicólogos, dos psiquiatras, dos estudiosos, descobriram que tem possibilidade de curar certas enfermidades fazendo regressão de existência passada. Um certo cientista descobriu que poderia ir muito mais além disso. Que mesmo depois do útero, porque eles terminavam no útero materno, né? No ventre da mãe, alguém descobriu que poderia continuar, que existia, tinha uma continuidade. E muitos ficaram perplexos, porque esse espírito que era completamente semi-analfabeto, mal falava sua língua, agora ele estava falando numa língua muito difícil de se falar, fluentemente. Perguntaram para ele o estilo, a cultura, a moeda, a alimentação era completamente diferente de onde ele estava vivendo. E eles então foram conferir, chegaram à conclusão que era real. Isso está na internet. Nós mesmos estudamos um filme de um livro que é um best-seller, que é A Minha Vida na Outra Vida. Esta senhora é católica apostólica romana. Eles pregam contra a reencarnação, eles não são reencarnacionistas. Ela era desenhista, arquiteta. Quando ela fazia os desenhos de arquitetura, entre um intervalo e outro, ela começava a desenhar a torre de igreja, casa, de modelos diferentes, que nos Estados Unidos, na época, não existia. Só poderia existir em outro país. Depois de fazer vários tratamentos, um espiritualista disse para ela: para de fazer terapia, corra atrás da verdade. Pega o endereço, pega no Globo o nome desse país, vai até lá, vai procurar essa família, que você vai encontrar. Ela vai e encontra. Então, entra na internet e assiste A Minha Vida na Outra Vida. Você vai ver a dificuldade que ela teve para fazer aquele filho dela que ela encontrou. O mais velho já tinha mais de 80 anos. Para eles acreditar, porque ela tinha 30 anos. O filho mais velho dela já tinha passado de 80 anos. Então assista o filme. No final do filme, entra no site, assiste os depoimentos do delegado, do sacerdote da cidade, do juiz de paz, das pessoas que testemunharam essa pesquisa dela. Vamos no Evangelho de Jesus. O Senhor Jesus, quando a igreja questionou contra o jejum, ele interferiu. Ele disse: o que entra pela boca do homem não faz mal nenhum. O que faz mal para o homem é o que sai da boca, que é a heresia, a mentira, a falsidade, o adultério, a falsa testemunha. E jejum é sacrifício. Quem conhece a verdade do Evangelho sabe que eu e o Pai, nós não queremos sacrifício, nós queremos misericórdia.
Quando eles inquiriram contra o guardar o sábado da lei de Moisés, Jesus procurava sempre curar no dia de sábado. Jesus não escolhia dia para fazer cura. E ele respondeu: eu e o Pai, nós trabalhamos até agora. Quer dizer, eles nunca pararam. Quando ele curou aquele jovem lunático, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse com esta enfermidade? Percebe, minha irmã? Para que você nasça com sequela de outra vida, é necessário a reencarnação. Jesus não contestou. Pelo contrário, Jesus respondeu a pergunta dele. Olha, nem ele pecou, nem o pai deles pecaram. Mas ele nasceu assim para testemunhar o poder de Deus. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus, questionando com o sacerdote, diz a ele: olha, se vocês não conhecerem a verdade, vocês não serão libertos. É uma prova contundente que a verdade de Deus é o Evangelho. Por isso, você deve prestar atenção no Evangelho. Porque, na verdade, vos digo, se vocês morrerem com esse conhecimento religioso, vocês morrerão eternamente. As prostitutas, as concubinas, os escribas entrarão primeiro do que vós no reino do céu. Percebe? Presta atenção. Raciocina. Jesus não disse que eles, as prostitutas e os escribas, iam morrer primeiro do que os sacerdotes. Jesus disse: eles entrarão primeiro do que vós no reino de Deus. É a lei. Nascer, morrer, renascer ainda para evoluir sempre. Porque nós vamos de existência em existência até atingir a estatura da perfeição, para nós irmos para a casa do Pai que Jesus foi preparar. Não está escrito assim? Então o Mestre Jesus, em outro lugar, pergunta aos discípulos: que acha? O que fala o povo do Filho do Homem? Um diz assim: tem uns que dizem que o Senhor deve ser o profeta Jeremias. Outro diz que talvez o Senhor seja Elias, ou profeta de outro do passado. Para que Jesus fosse esse profeta do passado, só poderia ser através da reencarnação. Jesus não corrigiu eles, mas Jesus completa: na verdade vos digo a vós, aquele que quer entender, entende. Bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir. Aquele que quer entender, ele entende. João Batista é o Elias que voltou, na tradução bíblica. Mas na original está escrito: João Batista é o Elias que reencarnou. A igreja tirou a palavra reencarnação e colocou retornou. Será que isso muda alguma coisa? Nós temos uma história contundente. Na minha família eu tenho 3 casos de reencarnação com provas contundentes que essa pessoa foi o familiar de outra existência. Tem uma história de uma jovem que desde criança tinha um sonho repetitivo. Ela sonhava que morava numa colônia de casa, que se tipo Minha Casa Nossa Vida, né? A minha vida. As casas, várias casas todas iguais. E ela morava em uma dessas casas. E ela então sonhava que ela estava sendo atacada, ela corria para dentro, fechava a porta, subia a escada e ia ver o filho dela de 1 ano que estava
no quarto de cima. Ela via o filho na cama, filho de 1 ano. Percebia que a janela estava aberta. Então ela corre na janela e vai fechar a janela. Quando ela chega na janela, ela sente uma forte dor no peito e volta para o corpo. Todas as vezes sonhava, acontecia isso. Ela continuou o estudo. Quando chegou no tempo da faculdade, houve um passeio do grupo da faculdade para ir conhecer uma colônia de casa muito antiga que existe em São Paulo, que fica na Serra do Mar, em cima no começo da Serra do Mar, para descer a Serra do Mar. Existem várias casas, são todas iguais, modelos antigos, modelos inglês. Não existe esse modelo mais. E ela, quando ela desce do ônibus, ela olha para casa e diz para a amiga dele: olha, essas são as casas que eu vejo no meu sonho. Porque ela contava esse sonho sempre para as amigas. Aí a amiga dela disse: veja se você reconhece qual é a sua casa. Ela então foi olhando uma por uma, aí apontou para uma: é esta. Então vamos lá ver. Então, quando chegar lá, ela disse: olha, tem uma coisa, tem um segredo. Só o dono da casa, aqui, quando você fecha a porta, a trava. Só o dono da casa sabe a trava para destravar a porta. Eu sei como faz isso. Então faça. Ela fez, a porta abriu, realmente. Antes dela ir para o cômodo, ela dizia o móvel, que tipo, que jeito que era o móvel. Eles iam conferir, estava igual. Quando chegou na cozinha, aí a amiga falou: e o quarto? Ela falou: subindo essa escada de madeira. Ela em cima. Elas subiram a escada. Subiram, ela apontou: a cama. Essa cama onde estava o meu filho. Meu filho tem 1 ano. Eu olho para a janela está aberta, como está aberta agora. Aí eu vou fechar. Aí ela vai até a janela. A hora que ela chega na janela, ela cai de costas, ela desmaia. Leva ela para a cama, faz ela voltar, né? Aí pergunta para ela: o que foi que aconteceu? Ela disse: eu não sei. A hora que eu cheguei na janela, eu vi um índio. Um índio atirou uma flecha em mim e fincou no meu peito. Eu senti essa dor e desmaiei. É uma jovem que escreveu para mim, católica, não acredita na reencarnação. Ela pediu para mim uma explicação sobre isso. Eu disse para ela: estuda a reencarnação que você vai saber na internet. Deixa de estudar a igreja e procura na internet. Pessoas céticas, cientistas, explicando sobre reencarnação. Aí você faz a sua dedução. Se você quiser saber mais, nos procura. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista desta obra. Sou um administrador. Quer nos conhecer? Entra na USE, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Procure a Casa Unificação Cristã Chico Xavier. Nós fazemos parte dessa casa. Venha nos conhecer. Estaremos de braços abertos para receber vocês. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sem marcação.